A teoria da grande tribulação tem sido motivo de debate por muitos estudiosos, mas é essencial abordar alguns pontos relevantes que frequentemente geram confusão. Primeiramente, há uma ordem fictícia de eventos proféticos atribuída por aqueles que defendem essa teoria. Eles baseiam sua exegese em uma interpretação equivocada de passagens como Mateus 24:29 e Atos 2:20. Em Mateus, os sinais celestiais são apresentados como ocorrendo após a grande tribulação, enquanto em Atos precedem o grande e terrível dia do Senhor. Isso levou alguns a organizar os eventos futuros na seguinte ordem: primeiro, a grande tribulação; segundo, os sinais celestiais; e terceiro, o dia do Senhor. Embora essa interpretação pareça clara à primeira vista, ela apresenta uma falha fundamental. Não diferencia adequadamente o dia do Senhor de o grande e notável dia do Senhor. Os sinais celestiais precedem o último, mas não necessariamente o primeiro. A grande tribulação, mencionada em Apocalipse 7:14, deve ser cuidadosamente distinguida do longo período de tribulação que a precede e a conduz. É importante também compreender a diferença entre o dia do Senhor, o grande e notável, descrito em Joel 2:31, Malaquias 4:1, Atos 2:20, e o longo período chamado o dia do Senhor, que inclui eventos como a grande tribulação, sinais celestiais, o reinado milenar e até mesmo o juízo final. A ordem correta dos eventos, portanto, é outra. O arrebatamento da igreja ocorre primeiro. Em seguida, temos o dia do Senhor, que inclui a grande tribulação, os sinais celestiais, o grande e notável dia do Senhor e o reinado milenar. Essa ordem é corroborada por diversas evidências escriturísticas. Por exemplo, em Isaías 24:1, 23 e 34, versos 2 a 3, Joel 2, versos 1 a 10 e Isaías 13, versos 6 a 10, vemos o dia do Senhor em pleno progresso, antes dos sinais celestiais. Portanto, não há base para afirmar que o dia do Senhor começa apenas após esses sinais. Outro ponto crucial é que não encontramos nos profetas uma grande tribulação precedendo o dia do Senhor. Pelo contrário, é o dia do Senhor que é frequentemente apresentado como uma ameaça direta tanto a Israel quanto às nações, caso não se arrependam. A distinção entre esses períodos é muitas vezes mais sutil do que os tribulacionistas sugerem. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, por exemplo, vemos o arrebatamento descrito sem nenhuma alusão à grande tribulação ou aos sinais celestiais. A exortação de Paulo para que os crentes vivam tranquilamente e trabalhem com suas próprias mãos, 1 Tessalonicenses 4:11, é incompatível com um contexto de perseguição intensa como o sugerido pela teoria tribulacionista. Em 2 Tessalonicenses 2:2, encontramos os crentes confusos, pensando estar no dia do Senhor. Se a grande tribulação devesse preceder esse dia, como eles poderiam cometer tal erro? Além disso, a ira de Deus mencionada em Apocalipse 14, versos 10 e 11, é de natureza eterna e difere dos julgamentos temporários associados ao dia do Senhor. Portanto, é errado aplicar indistintamente as referências à ira de Deus em 1 Tessalonicenses exclusivamente ao dia do Senhor. Essa confusão também resulta de uma interpretação simplista dos textos proféticos. Por exemplo, no Egito, durante as pragas, o povo de Deus sofreu em parte pelas mãos de seus inimigos, mas também experimentou a proteção divina. De forma semelhante, o dia do Senhor incluirá tanto a tribulação para o povo terreno de Deus, quanto julgamentos diretos sobre as nações. Isso demonstra que a grande tribulação é um componente dentro do amplo período do dia do Senhor, e não um evento separado que o precede. Ao examinar a ordem dos eventos proféticos, é fundamental permitir que as Escrituras falem por si mesmas, sem impor interpretações artificiais ou ordens de eventos que não encontram respaldo no texto bíblico. Em Isaías 2, 12 e 21, lemos sobre o dia do Senhor como um tempo de humilhação para os orgulhosos e exaltação do Senhor.